Aqui, receber todas as bênçãos que a espiritualidade nos propõe sempre dentro das casas de oração. E tenhamos a certeza que das escolhas que fizemos neste dia, a de estarmos aqui hoje, no centro, foi a mais acertada por cada um de nós, porque estamos envolvidos numa atmosfera de luz, de paz e sabedoria. Estamos num momento de recolhimento espiritual, no momento que viemos em busca dos esclarecimentos espirituais para que o nosso dia de amanhã seja melhor do que foi hoje, né? Que possamos nos envolver nessa atmosfera, que essa atmosfera abençoada fortalece o nosso corpo, a nossa mente e a nossa alma. Para a conversa da noite, eu me baseei no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Estranha Moral. Eu vou fazer a leitura do texto que abre este capítulo para a gente iniciar a nossa conversa e para que a gente possa explanar um pouco a respeito do que Kardec traz no Evangelho sobre este assunto, né, que é a estranha moral. Então, só vou pedir um pouquinho de paciência para que eu coloque o texto, a gente faz a leitura e a gente prossegue na explanação. Acho que a letra ficou pequena, né? Eu vou fazendo a leitura com vocês. O texto de abertura do Evangelho, desse capítulo 23, começa assim. Estranha moral. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Isso está registrado no Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 27 e 33. Quando nós vamos para as obras kardecianas, né, para toda a codificação, a gente tem que entender assim, um pouco da proposta de Kardec, essa proposta facilitadora, né? Porque como grande pedagogo, como grande educador e como grande produtor de livros que ele era para a educação, ele sabia das dificuldades que nós enfrentaríamos com essa nova doutrina. E como grande mestre facilitador, ele veio facilitando o nosso entendimento nas obras que ele foi publicando. Então, quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, a segunda publicação, a gente vai ver que ele tem essa preocupação de fazer com que a gente entenda toda a obra. Ele é um facilitador. Então, a gente vai caminhando pelas obras de Kardec, a gente vê o cuidado que ele teve, o cuidado de um pedagogo, de um grande educador, em facilitar o nosso entendimento. Não só para aquele momento em que as obras estavam vindo a lume, mas para todo o sempre, vamos colocar assim. Porque nós temos uma série de dificuldades, né, em lidar com coisas. Então, e na educação não foge a esse princípio. Como pode ser facilitado, né, esse processo de adquirir o conhecimento? Kardec, muito atento a isso, foi construindo a sua obra nesse processo, facilitando o nosso entendimento, facilitando a nossa compreensão. Chegamos então ao capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Como nós espíritas, né, à medida que nós vamos lendo o Evangelho, nós vamos também buscando a fonte original desses textos, como é o caso desse trecho do Evangelho de São Lucas. Então, nós temos um trecho, mas nós espíritas que somos voltados ao estudo, vamos lá na Bíblia e vamos ver de onde foi retirado esse texto, o contexto de onde saiu esse trecho que vai ser explanado por Kardec. Neste capítulo em especial, não há orientação dos espíritos, só há a explanação de Kardec a respeito desse tema. E a gente observa também o cuidado que Kardec teve ao colocar o título para esse capítulo, Estranha Moral. Ele poderia muito bem olhar para este texto e ter colocado um outro título. Então, para que a gente possa entender um pouco a respeito disso, eu vou fazer uma pausa e eu vou trazer algumas informações, porque nós precisamos de algumas informações para que a gente possa ter um entendimento mais abrangente da proposta de Kardec em cima desse trecho. Bom, esse trecho vem da Bíblia.
Quando a gente fala da Bíblia, nós estamos falando de um livro, né? Quando a gente fala a palavra Bíblia, também nos traz à lembrança uma outra palavra, biblioteca, né? Então esse radical da palavra Bíblia, né? Bíblia, significa conjunto de livros, onde se guardam os livros. Então o que é, na verdade, a Bíblia? A Bíblia é um livro que contém muitos livros. Dependendo da Bíblia, que pode ser a Bíblia judaica, hebraica, católica, protestante, ortodoxa, nós vamos ter uma variedade de livros que compõem a Bíblia. Pode chegar até 73, 66, 53, dependendo da vertente religiosa. Como é que acontece isso, né? Como é que vão sendo formadas, então, as Bíblias? Dependendo da linhagem religiosa, alguns textos são considerados por algumas vertentes religiosas como textos sagrados. Outros são considerados textos apócrifos, então eles não consideram. A Bíblia Católica, ela tem em média 63 livros, chega até 66. Então é essa que normalmente nós usamos para os estudos religiosos, né? A Bíblia mais usada para os estudos religiosos é a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia já assim mais específica, que quando nós estamos fazendo estudos, nós vamos consultá-la para que a gente veja de onde saiu o trecho. Tem muitos apontamentos a respeito de linguagem, da cultura, do tempo histórico, que nos facilitam o entendimento. Quando nós falamos também da Bíblia, nós estamos falando de um livro que para nós, ele já chegou pronto, né? Normalmente a gente pega uma Bíblia, assim, essa de estudo de Jerusalém, é um livro já grande, papel Bíblia, bem fininho, mas a gente, como é que foi construído esse livro? Foi construído assim, nós temos em média aí 1.500, 1.600 anos que se levou para agrupar todos esses textos. Temos em média 40 autores, se pegarmos toda a Bíblia, né, essa católica, que é a que mais a gente usa, a gente tem em média aí 40 autores. Esses textos são atribuídos a esses, né? Nós não temos, na verdade, os originais. Nós não temos os originais. Nós temos cópia da cópia da cópia da cópia que chegou até a gente. Então, quando a gente vai lidar com o texto da Bíblia, a gente tem que ter muito cuidado, porque variam as traduções. Quando a gente quer comprar uma Bíblia para estudo, a referência hoje é essa de Jerusalém. E existem adaptações de tudo quanto é tipo, para todas as vertentes religiosas. Então, quando a gente coloca lado a lado as Bíblias, a gente vê a variedade de traduções. E quando a gente vê essa variedade de traduções, a gente fala assim, como é que isso acontece? Acontece porque a referência de tradução que nós temos das Bíblias que chegam até nós, essas mais consagradas, né? Consagradas no sentido assim, que são as mais autênticas para estudo, elas vêm da sua primeira fonte, que é a Bíblia grega, né? A Bíblia, os textos que compõem a Bíblia foram concebidos alguma coisa em aramaico, hebraico e grego. Então, chegou-se ao grego. Do grego, foi para o latim. Veja quantas passagens de língua esses textos foram sendo levados, né? Porque quando a gente fala em traduzir, a gente pensa que tradução é uma coisa muito simples, né? Olha, eu sei inglês, então eu vou traduzir uma música. A gente faz uma passagem, um entendimento, mas é muito complexo fazer a tradução de um texto para outra língua, porque às vezes nós não encontramos correspondentes para uma palavra. Eu fico imaginando, né, há quem faça a tradução, por exemplo, do grande escritor brasileiro Guimarães Rosa para o alemão. Ele foi um grande criador de palavras. A obra dele é uma obra que ainda está sendo estudada, é um volume gigantesco de informações que contém a obra, com todos aqueles neologismos que ele criou um monte de palavras. Como vai encontrar um correspondente em alemão para fazer aquela tradução? Então vai tentando adaptar, se adapta à obra. Então já não é mais o texto original. E isso também aconteceu com os textos, com as cartas, com esses textos que eram informações para os cristãos, né? Vai copiando a cópia da cópia, a cópia da cópia, mas o original nós não temos mais. Então o que ficou? Ficou para a gente assim, chegou-se até aquele modelo último que nós temos, que é a Bíblia grega, e da grega para o latim, que permaneceu. Mas nós não sabemos falar o
quantas mudanças ocorreram nesses textos ao longo dessas cópias, né? Porque alguém pode falar assim, essa parte não me interessa, eu tiro. Essa parte aqui para a minha comunidade não serve, eu tiro. E vão sendo feitas cópias. Entender que esse processo de cópia desses textos, a gente pensa num mundo assim que não era um mundo tão letrado como a gente pensa hoje. Se hoje nós vivemos ainda num período de grande analfabetismo, faça ideia naquela época, né? Que esses textos, eles eram o porto seguro dessas pequenas igrejas que estavam nascendo. Então esses textos rodavam essas comunidades para servir de base, eram os primeiros ensinamentos cristãos que estavam sendo expostos. Então as pessoas copiavam esses textos e mandavam esse texto para uma outra localidade. E nessas passagens há uma mudança, né? Há uma transformação desse texto, já não é mais o texto original. Basta lembrar que, por exemplo, vamos falar um pouco assim da língua portuguesa. Se a gente pegar os grandes dicionários da língua portuguesa, em língua portuguesa nós temos aproximadamente, esses números são aproximados, mas não foge muito disso, 430 mil palavras em português que nós podemos usar, está lá dicionarizada. Um bom falante de português, bom, né, que lê bastante, ele usa em média 30 mil palavras. As outras 400 mil ficam onde? Então a gente fala assim, veja, pega um tradutor. Um tradutor, ele tem um conhecimento às vezes raso da língua. Como é que ele vai fazer a transposição de um texto de uma língua para outra? Então ele tem que ter um grande conhecedor da língua para que ele consiga legitimar aquele texto, deixá-lo mais próximo do seu original. Caso isso não aconteça, nós vamos ter um outro texto. É o que muitas vezes acontece nos estudos literários. O aluno não consegue ler, por exemplo, um livro de Machado de Assis. Pega uma adaptação. A adaptação não é o texto original, é um outro texto. Então, pega um Machado de Assis em História em Quadrinhos. É um outro texto, não é o texto original. Então, se perde, né? Nessas adaptações, se perde. Por que fazer toda essa introdução? Porque é o que nós vamos encontrar aqui. Quando Kardec anuncia que nesse trecho, assim como outros que ele vai apontar durante esse capítulo, que são vários, esse é o mais assim contundente, a gente olha para isso e fala assim, tem alguma coisa que não soa bem aí, né? Porque logo nas primeiras linhas a gente percebe, como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus voltando-se, disse-lhes, fala para toda aquela multidão, né? Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos e a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Tem alguma coisa soando ruim aí, que é esse verbo odiar. Como de cara nós falamos assim, isso não são palavras do Cristo, né? Não soa com a sua doutrina de amor e luz, não soa. Mas esse texto foi chegando até nós. E daí os estudiosos, né, vão nos apontar que houve um equívoco na tradução desse verbo odiar, que não é odiar, que esta palavra odiar, que veio, né, há tempo e chegou até nós, na sua origem, ela não tinha essa expressão que nós temos hoje, de não gostar de alguém, né? Olha, eu odeio outra pessoa, odeio isso, odeio aquilo. Não tinha esse sentido. Era um sentido de gostar menos. Então, se alguém, né, gostar mais da sua família do que a mim, não pode ser meu discípulo. Claro, tem que amar mais o Cristo do que a própria família. Não é no sentido de odiar. Que para seguir o Cristo, eu tenho que amá-lo. Então, se nós tivermos esse apego às coisas materiais, àquilo que nos cerca, nós vamos entender isso de uma maneira. Odiar, né? Como é que pode o Cristo anunciar que para ser seu discípulo precisa odiar seu pai, sua mãe, seu irmão, sua mulher? Não cabe. Por isso Kardec foi muito feliz ao abrir o seu capítulo colocando estranha moral. Com todo o conhecimento que ele tinha, inclusive de língua, ele poderia ter colocado equívocos, né, na tradução, mas isso não soaria bem para essa doutrina nascente. Ele foi muito cuidadoso, muito respeitoso ao tratar desse assunto com todo esse cuidado, né? Estranha moral. Nos preocupemos, fiquemos atentos, porque isso não são palavras do Cristo. E logo abaixo ele vem com um comentário, falando, né, dessa questão, desses textos que foram sendo copiados.
Porque quando a gente pensa nessas cópias, essas cópias elas eram feitas normalmente, quando a gente pensa assim, principalmente na Idade Média, que vai do ano 500 ao ano 1500 aproximadamente, os monges copistas passavam de 12 a 16 horas por dia copiando. Porque fazer um livro não é essa impressão que nós temos hoje. Até o advento da imprensa, que vai agilizar, né, a divulgação dos textos, esses textos eram manuscritos, copiados, um a um. Era um verdadeiro trabalho de arte. Muitos desses monges copistas eram só copistas. Eles não sabiam nem o grego, muitas vezes nem o latim. Eles só copiavam letra a letra. Eles não tinham acesso. Porque quando a gente hoje pensa no acesso que nós temos ao texto da Bíblia, isso é muito recente. Porque até o século XIX, poucos eram os que tinham acesso a esse texto. Porque o que a igreja, né, a Santa Sé dizia? Que o texto da Bíblia só poderia ser lido, interpretado pelo sacerdote. Porque se caísse na mão das pessoas, né, das pessoas, dos cidadãos, dos comuns, isso poderia gerar uma outra interpretação e gerar equívocos, gerar polêmicas. Então, nós tínhamos acesso restrito. Só com a palavra do sacerdote nós conhecíamos, então, esses textos. E mesmo porque, até o início do século XIX, poucos eram aqueles que tinham escolaridade para acessar o texto escrito. Isso não só aqui no nosso país, como em outros países, né? Essa ideia dessa universalização das letras, do letramento, da alfabetização, é algo muito recente na nossa educação, até enquanto país. Então, hoje nós estamos nos debruçando sobre os textos de uma maneira muito feliz. Olha quantos textos nós temos. E a doutrina espírita, a sua base é o texto. Nós não podemos fugir disso. Porque há segmentos religiosos, principalmente voltados à espiritualidade, em que o conhecimento ele se dá pela palavra. A transmissão ela é feita de forma oral, mas a doutrina espírita não. A doutrina espírita ela tem como base, como fundamento, a leitura. Tanto é que haja vista a publicação, o quanto se publica de textos. E nós, como espíritas, precisamos nos tornar bons leitores, para que a gente possa acessar esses textos com o devido cuidado e ler. Porque quando a gente vai para esses textos, porque Kardec vai trazer nesse capítulo vários trechos do Evangelho que apresentam assim uma moral estranha, né? Algo que está ali meio que equivocado. Mas até a presente data, antes do advento do Espiritismo, havia muita discussão teológica a respeito desses trechos, mas com o advento do Espiritismo, nós recebemos a chave para acessar todos esses trechos, todo esse texto, todo esse conjunto de textos. Nós temos como avaliar esses textos, olhar para esses textos com o respaldo de Kardec, com o respaldo dos Espíritos. A gente olha e a gente consegue entender. Porque até então existia um mistério, existia esse misticismo sobre esses textos que são canônicos, são sagrados. Porque quando a gente pensa na própria história da Bíblia, o que seria do mundo sem a Bíblia? Ela é uma grande norteadora dos povos, porque se nós eliminarmos tudo o que foi produzido a partir do Evangelho, ou a gente usa o Evangelho ou a palavra Bíblia, sem problema nenhum, nós eliminaríamos 70% de tudo que foi produzido no mundo. Veja Piracicaba, o centro da cidade de Piracicaba, a gente tem um templo religioso lá. Aí a cidade cresceu em torno desse centro religioso, a igreja. Então a comunidade foi se formando, não só aqui, como em todos os lugares. Ela é o centro. Então qual era o centro ali? Esse texto. Norteava e norteia a nossa conduta moral. Nós nos baseamos, o Espiritismo não foge disso. Nós temos hoje uma outra leitura, uma possibilidade de ler esses textos com mais esclarecimentos, mas esses textos norteiam a nossa vida diária, a nossa vida cristã, a nossa vida espírita. Esses textos são norteadores. Se nós pegarmos os textos que Emmanuel faz, aqueles esclarecimentos a partir de pequenos fragmentos do Evangelho, Fonte Viva, Vinha de Luz, é uma série. São belíssimos, pequenos trechos viram páginas.
eles foram fazendo o quê? Nos ensinando como olhar para esse texto, descortinando, né, com esclarecimento o que está lá. Então, nós temos uma outra possibilidade de leitura desses textos. Para continuarmos, vou passar um outro texto para vocês. Esse é um outro trecho que gera muita polêmica, né? Também registrado no Evangelho de Lucas. Lucas foi um erudito, né? E a gente vê assim que os textos dele são textos bem trabalhados. Dos evangelistas, o mais culto, Lucas, né? Então ele tem um texto assim muito cuidado e muito esclarecedor. Mas mesmo assim, esses textos apresentam trechos que nos pedem muita reflexão e um olhar mais cuidadoso de nós espíritas para esses textos. Porque quando a gente olha para o Evangelho segundo o Espiritismo, o que Kardec propôs? Propôs assim, vou dar algumas lições, porque daí para frente fica por nossa conta, né? A chave é essa, é dessa maneira que se trata com esses textos. Nós precisamos da base doutrinária para olhar para esses textos com cuidado. Na sequência nós temos esse trecho aqui, muito conhecido por todos nós. Está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 23, de versículo 40 a 43. Mas o outro, respondendo, repreendeu-o e disse: não temes a Deus, tu os que está no mesmo suplício? Nós sofremos justamente, pois recebemos o castigo que as nossas ações merecia, mas ele nada fez de mal. E disse-lhe: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse-lhe: amém te digo, hoje estará comigo no paraíso. É o momento derradeiro do Cristo, né? Jesus crucificado, entre os dois ladrões, e há ali uma conversa, um diálogo entre os três, registrado por Lucas, né? Que não esteve presente, mas registra esse diálogo. Os dois estavam falando, os dois ladrões: olha, nós estamos recebendo o castigo que nós merecemos, nossa conduta merecia isso, mas ele nada fez. Mas nesse momento eles pedem o auxílio ao Cristo, né? Lembra de nós. E daí vem uma grande polêmica, né, a respeito desse trecho registrado no Evangelho de Lucas. Eu fiz em um outro slide para ficar melhor. A gente vai ler essas três frases, né, que nós encontramos em várias versões da Bíblia. Está aí. Amém te digo, 2 pontos. Hoje estarás comigo no paraíso. A segunda sentença. Amém te digo hoje, 2 pontos. Estará comigo no paraíso. A terceira. Amém te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Para cada uma dessas sentenças nós temos uma interpretação. Vamos para a primeira. Por quê? Porque nessa sentença nós encontramos a palavra hoje, esse advérbio de tempo, que está entre 2 grandes verbos, digo e estarás. Esta colocação desse advérbio nesse local gera várias interpretações. Porque quando nós vamos para o tempo, né, para o tempo no texto bíblico, nós temos que tomar um cuidado. O texto que refere-se a tempo, quando nós temos essas expressões temporais no texto, ele tem um tempo cronológico medido, dia, mês, ano, século, e tem o tempo teológico, que é um tempo que foge à nossa percepção cronológica de relógio, né? Então aí tem toda uma série de discussão em cima dessas sentenças. Vamos para a primeira. Amém te digo, hoje estará comigo no paraíso. Jesus afirma para ele que hoje, naquele momento, desencarnando, todos estarão lá com ele no paraíso, principalmente esse que pede que Jesus não se esqueça dele. Então, hoje, entrarás hoje. A segunda sentença. Amém te digo hoje, estarás comigo. Quando? Não sei. Estou dizendo hoje, mas que você vai estar comigo. Quando? Não sei. A terceira sentença. Amém te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Os grandes tradutores preferem a última sentença, isolar esse advérbio de tempo entre as vírgulas, porque aí fica a seu critério entender esse hoje como hoje você vai estar comigo no reino dos céus, ou te digo hoje, estarás comigo no reino dos céus. Quando? Não sei.
Então, a última sentença possibilita que nós, dentro da nossa crença, saiba usar esse tempo cronológico ou esse tempo teológico. Nós, espíritas, sabemos que no momento em que ocorre o desencarne, todos, com o cuidado e, entre aspas, estarão no paraíso, no lugar que merece, né? Nós vamos para onde a nossa possibilidade espiritual permitir. Nós vamos para a espiritualidade, né? Para onde? Não sabemos, né? Para onde o nosso merecimento nos levar. Agora, que vamos estar do lado do Cristo, aí é uma coisa impossível, penso eu, para o momento. Porque nós não temos a grandeza, nem a envergadura, nem tamanha iluminação para acompanhá-lo. Então, veja como a doutrina nos possibilita ler esses textos com um cuidado diferenciado. Nós olhamos para isso com entendimento. Lógico, esses que estavam sendo crucificados com o Cristo não o acompanhariam para as regiões celestiais, mas entrariam sim na espiritualidade, sabemos disso. Então a gente tem um olhar diferenciado para esses textos. As discussões teológicas, né, que se afastam do espiritismo, não fazem essa interpretação, ficam com a última. Eles discutem o tempo cronológico e o tempo teológico. E essa questão do tempo, ela é tão enraizada na Bíblia, né, que faz parte do nosso imaginário. Quando a gente vai para o Gênesis, por exemplo, a gente encontra lá, né? Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Gente, é impossível a gente olhar para essa palavra dia acreditando em ser dias de semana, segunda, terça, quarta, não dá. Essa palavra dia, ela carregava e carrega um sentido de eras, né? De centenas de milhões de anos para a formação de toda a crosta terrestre, para que nós estivéssemos aqui. Então, houve esse processo de criação, é no sentido figurado, muito abrangente. Nós, espíritas, podemos entender isso, temos essa clareza, porque a doutrina vai nos esclarecendo a respeito disso, né? Que Deus não criou o mundo e cansou no 7º dia, foi descansar. Esse entendimento ele é muito raso. Nós já nos afastamos desse entendimento, temos uma outra compreensão. Então, esse dado que vem com a palavra dia, são eras, né? São eras de evolução do próprio globo, para que a gente pudesse estar aqui hoje, encarnado, para que essa terra suportasse a nossa vivência aqui, né? Para que tudo isso estivesse pronto. Então não foram em dias. Então essa palavra dia, ela é muito subjetiva dentro do texto, ela tem um sentido muito figurado, que foge, né, desse tempo cronológico e do tempo teológico. Nós, espíritos, podemos olhar para isso com essa criticidade. Olha, a palavra dia corresponde a um período muito longo da própria formação do globo. Deu para dar mais esclarecida um pouco nisso? Vamos continuar. Eu já vou quase encerrar, que vai longe. Quando a gente vai para fazer a leitura desses textos, né, eu também fui buscar alguns esclarecimentos de Emmanuel. Porque quando nós temos essas informações, para que servem essas informações, né? Há expositores que pegam os textos, né, do Evangelho e fazem uma abordagem religiosa dos textos. Há outros expositores que fazem uma abordagem científica dos textos. E há os que fazem uma abordagem filosófica, que é essa, quando a gente trata dos textos mesmo, né? A gente está falando dessa escrita. Então a filosofia nos traz a possibilidade da reflexão, e a doutrina tem esses 3 pilares, o pilar religioso, científico e filosófico. Então nós temos que olhar para esses textos com todo esse cuidado, olhar com todo respeito, mas olhar com criticidade, olhar com essa, né, sensibilidade. O que os estudos linguísticos me auxiliam no entendimento desses textos. E a partir disso, olhar com esse olhar respeitoso que Kardec teve ao anunciar já o título do próprio capítulo. E Emmanuel, quando vai falar a respeito um pouco desses textos, desse comportamento que nós vamos nos esclarecendo, ele traz esse texto que está no livro Vinha de Luz. Ele faz a introdução desse livro com esse texto. É uma parte, só um fragmento dele. Brilhe vossa luz. Observamos os discutidores que devoram páginas respeitáveis com o único objetivo de reconhecer contradições
para sustentarem polêmicas infindáveis. Nós encontramos, nós localizamos nesses textos, né, do Evangelho, contradições. Mas como nós nos comportamos com essas contradições? Precisamos ir lá estudar e nos esclarecer. Elas existem, porque como falei, esses textos, gente, isso eu acho belíssimo no Evangelho, né? Colocaram tudo lá. É uma biblioteca. São mais de 66 livros, todos reunidos, com um tempo de separação entre eles de mais de 1.600 anos, com mais de 40 autores. E nós, isso eu acho belíssimo, tentamos e vamos nos esforçando para encontrar uma correspondência entre esses textos, que é o que a gente chama de uma intertextualidade. Esses textos precisam conversar entre si. Eles estão lá, juntos, então nós precisamos ter uma conversa desses textos. Algumas mudanças que ocorreram nesses textos vieram e aconteceram para que houvesse essa concordância dos textos, porque o Antigo Testamento, né, como dizia o Chico, são as nossas perguntas e o Novo Testamento são as respostas. Então, de uma certa forma, nós precisamos fazer com que esses textos conversem entre si. E não é fácil, porque eles foram produzidos em épocas distintas, em contextos culturais muito distintos e muito distantes da nossa língua. Só para a gente ter uma ideia, às vezes a gente vai pensar em fazer tradução, né? A gente fala assim, bom, em língua portuguesa, eu posso fazer uma abordagem para uma criança falando assim, menino, garoto, moleque, pivete. Para cada uso dessas palavras, eu tenho uma carga de significado. Quando eu falo a palavra garoto, é muito diferente de eu falar moleque. E numa hora de tradução, se eu usar a palavra garoto, a gente sabe que semanticamente a carga que ela carrega de sentido é mais respeitosa. Qualquer abordagem que eu faço para uma criança, eu falo assim, garoto, você pode me ajudar? Certamente vai me atender. Se eu disser, moleque, você pode me ajudar? Pera lá, moleque não. Né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado para que na hora de transpor o texto, eu saiba usar com exatidão a palavra que vai se encaixar para aquele momento. Para isso que hoje nós temos assim as faculdades dos tradutores, né? Na época, esses textos eles eram traduzidos por aqueles que conheciam a língua, mas não existiam os estudos linguísticos que faziam e tratavam desses textos com mais apuro. Eram pessoas esforçadíssimas, com muito conhecimento, que lidavam com esses textos, mas assim, sem uma base teórica, vamos colocar assim, que mantivesse esses textos o mais próximo do original possível. Então, quando a gente olha para esses textos, a gente tem que pensar, estou olhando, mas olhar com cuidado. Eu não estou buscando contradições no Evangelho para falar assim, está vendo? Esses textos não merecem respeito. Esses textos não são base, né, para a minha vida. Muito longe disso. Identificamos a problemática e estudamos essa problemática, de onde ela se originou. Porque lá no início da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos apontam, né? Tudo que está no Evangelho é de ordem divina. Os erros que nós encontramos nele são de ordem humana. Então são as nossas falhas humanas, não são falhas da espiritualidade, são as nossas falhas, né? Nós interpretamos mal essas palavras. Às vezes até as orientações espirituais que recebemos, nós as interpretamos, como eu já vou colocar um outro texto aí do Emmanuel, segundo as nossas perturbações, e não como originalmente elas foram colocadas. Para a gente encerrar, eu passo outro texto para vocês. Esse texto, eu acho ele assim, que ele traz um esclarecimento para nós, que somos leitores, né, da doutrina espírita, o cuidado que Emmanuel tem em nos esclarecer. Esse livro também é um das lições que está no livro Pão Nosso. Tende paz entre vós. Paulo, Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Para isso, porém, é necessário que os irmãos em humanidade, mais velhos na experiência e no conhecimento, aprendam a ter paz consigo. Educar a visão, a audição, o gosto
E os ímpetos representam a base primordial para o pacifismo edificante. Aí vem o cerne da questão. Geralmente ouvimos, vemos e sentimos conforme as nossas inclinações e não segundo a realidade essencial. Registramos certas informações longe da boa intenção em que foram inicialmente vazadas, e sim de acordo com as nossas perturbações internas. Imaginemos nós, né? Que esses homens que escreveram os evangelhos, quando a gente pensa em Marcos, Mateus, João, Lucas, esses textos foram escritos bem depois da vivência com Cristo. Ninguém andava com um caderninho registrando. Eles foram frutos de uma lembrança, de um momento, né? O que foi registrado ali? Como é que foi esse registro, né? Como é que se deu esse registro? Nós não estávamos lá. Eles se esforçaram, que quando a gente olha para os três evangelistas, né, que a gente fala de Marcos, Mateus e Lucas, esses evangelhos, eles são sinópticos, são narrativos, narram do nascimento do Cristo até a sua crucificação. João faz um evangelho escatológico, diferente, né, mais voltado assim, para as suas profecias, era uma outra visão, né, apocalíptica. Agora, quando a gente olha para esses três, a gente fala assim, os três olharam para a mesma figura e cada um abordou o Cristo com o seu olhar. Então nós encontramos às vezes diferença, e eu acho isso belíssimo. Não são contradições, são diferenças. Quando a gente olha para Marcos, o que Marcos observou em Jesus, apesar de encontrarmos nos evangelhos os trechos que são narrados, do nascimento, da vivência, a gente fala assim, como cada um olhou para este homem, para esse ser de luz? Aí a gente vê assim, a possibilidade como cada um registrou a sua lembrança e a sua emoção, porque esses registros vieram mais tarde, né? Então a gente fala assim, é um registro tardio, fruto de uma vivência, fruto de uma lembrança. Então nós temos esses registros de homens que vivenciaram experiências espirituais inigualáveis, mas são frutos de uma emoção sublimada. Então que possamos levar essas informações para as nossas futuras leituras, com o cuidado, com o respeito, que a gente possa, né, como conhecedores da doutrina, toda vez que olharmos para o Evangelho segundo o Espiritismo, voltarmos à fonte, porque sempre nos parece que o espírita não precisa ler a Bíblia, que é um equívoco, é um erro. Nós precisamos fazer estudos dela, usar a base doutrinária, toda a codificação, para olhar com esse texto, para olhar para esses textos com a visão da doutrina, porque agora não há mais mistério, não há mais misticismo, né? Há uma realidade registrada lá. E como nós vamos entender isso? Kardec nos deu as lições. E achei muito belo quando a gente chega assim, depois de vivenciar 22 capítulos, no 23º ele fala, olha espírita, você já leu bastante, encontrou algumas contradições, como é que se lida com ela? É dessa forma. E a gente vê assim a preocupação dele para que nós estudemos, né? Que a gente se envolva com o estudo da doutrina, porque a espiritualidade nos aponta a isso, né? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Então que a gente possa dar conta dos dois. Uma boa noite a todos, muito obrigado por me ouvir. Se essas informações forem úteis, que nós possamos usá-las nas nossas futuras leituras. Que possamos nos envolver com essa atmosfera espiritual bendita desta casa, né? E sair daqui renovados na esperança e na fé. Muito obrigado por me ouvirem.